Oi, gente, eu vou começar me apresentando, né, para quem não me conhece. Eu sou a Ana Carolina, ou para os mais próximos, a Carol Contri. Eu sou diretora artística e pedagógica do Espaço Coarte. E através do meu trabalho com crianças, que está acontecendo desde 2021, eu desenvolvi alguns métodos de ensino de dança, como arte e educação mesmo, através da minha experiência, da minha participação nas aulas, do contato com crianças e mães. E uma forma, assim, não de dar uma receita sobre como fazer a aula infantil, mas alguns caminhos, algumas coisas que podem ajudar a deixar essa criança mais interessada, mais envolvida com o ensino e trazer, né, o balé clássico de uma forma diferente, para que essa criança depois, lá na frente, vá fazer uma aula de técnica mesmo. Então, vocês vão ver que o conteúdo aqui é bem voltado para crianças de 2 a 6 anos, que é a idade que a gente atende na escola, né? Então, mesmo sendo pequenininhas, elas já fazem aula. A gente divide, sim, as turmas. Então, tem as crianças pequenas de 2 a 3, 4 anos, ficam juntas. Depois a gente separa das de 4, 5, 6 anos, porque dá uma diferença, tá? Na forma como elas já entendem, como elas respondem aos estímulos. Menor que 2 anos a gente não trabalha, porque a criança ela ainda não consegue responder alguns comandos, tipo, agora tem que sentar, agora tem que ficar de pé, então é um pouquinho mais difícil, então a partir dos 2 anos é o mais ideal, certo? Então, falando um pouco da educação infantil por inteiro, né, eu tenho uma formação em jornalismo, uma especialização em ensino de língua portuguesa, tá, de processos de ensino e aprendizagem, e também uma licenciatura em letras. Além disso, uma pós-graduação em psicopedagogia, que veio justamente para me ajudar a entender mais essa parte da educação, né? Como desenvolver isso, porque a gente não pode separar a educação em dança de qualquer outro tipo de educação regular. Então, elas têm que estar bem alinhadas para a criança entender o que ela está fazendo ali, né? Então, aqui um trechinho que fala que a educação infantil por inteira é quando a criança recebe as informações socializadoras dos demais seres humanos com os quais estabelece relações através de um ambiente acolhedor, rico em oportunidades de experiências e com interações positivas. Então, é como a gente a relação da criança com a escola, com a aula que ela vai fazer, começa desde a hora que ela chega na escola. Como aquele ambiente acolhe ela, como ele é rico em coisas que ela possa fazer, tatear, experimentar. Então, é isso que faz uma diferença. Então, por exemplo, assim, um exemplo que talvez eu dê mais lá na frente de novo, mas é a recepção. Então, a gente está fora da sala esperando ou já estamos dentro da sala esperando? Eu geralmente fico fora da sala. Então, eu espero todas elas chegarem, a não ser quando tem um atraso muito grande, eu entro com as outras crianças, né? Espero chegar. As que não chegaram ainda mais já com o andamento da aula, mas geralmente eu as acolho antes, já começa essa conversa com elas fora da sala de aula, já faço com que elas interajam entre elas, porque para a criança, a relação com a outra criança que está com ela, dividindo a sala, também é muito importante, porque é assim que ela vai criar relações de amizade, que vão fazer com que elas também queiram estar ali, né? Eu, por exemplo, se eu vejo que uma criança que está com dificuldade naquele dia de entrar na sala, porque isso acontece por N fatores, então o que eu faço antes de entrar na sala? Eu já divido tudo aquilo que eu vou usar de material para que cada uma leve para a sala. Então, a fulana vai levar tal coisa, a outra vai levar tal coisa, e assim elas já começam a fazer parte daquele momento, né? A organização, poder ajudar da professora. Então, ela já entra na sala com o objeto e elas mesmas aprendem a organizar aquilo. Elas já sabem onde tem que colocar, o que fazer com eles, né? Sem criar uma grande confusão. Na sala de aula, elas se ajudam, então elas me ajudam bastante, tá? Isso é muito interessante. Outra coisa importante, a criança se atrasou para a aula, eu já comecei minha aula. Essa criança que se atrasa, ela pode se sentir com vergonha de entrar numa aula que começou. Ela pode se sentir não tão querida, um monte de coisas. Então, quando ela chega, o processo de ressocialização recomeça. Você para a aula, traz aquela criança, né, para aquele momento, vou perguntar tudo de novo. Como é que você tá? O que, que você fez? Como foi seu final de semana? Elas gostam de contar histórias. Então, a gente abre de novo. Essa criança se sente parte daquilo, aí você retoma a aula.
Não fique preocupado, professor ou professora, de parar a aula e retomar a atividade, tá? As crianças que estão ali entendem, tá? É até um alívio para elas naquele momento. E a criança que chegou depois, ela vai se sentir parte daquilo. Olha só, eles estavam me esperando. Tá? É muito importante que a criança se sinta mesmo parte daquilo. Então, isso é assim, acho que é um começo de aula muito importante, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês o que motivará a criança na instituição de educação. E isso conta com a escola de dança, porque a escola de dança também é uma instituição de educação, assim como a regular, né? Então, o movimento, que é a motricidade, possui um caráter pedagógico pela propriedade de gesto e do movimento. Não devemos imobilizar e engessar a criança, que é justamente isso. Às vezes a gente pensa na aula, vamos começar sentado, vamos começar assim. E nem sempre a criança está disponível, disposta para aquilo, tá? Eu já comecei muita aula sentada. Às vezes funciona, às vezes não. Também obrigar a criança a fazer aquilo exatamente como você quer, olha, é assim e ponto final, também não é um caminho que é muito interessante para ela. Isso pode virar uma coisa muito tediosa e ela não quer ir mais no balé e virar aquele trauma, todo mundo conhece. Ah, eu fiz balé quando era criança e era muito chato. Então a gente tem que permitir que ela também se mova de acordo com aquilo que o corpo dela pede. O corpo dela tá em ebulição ali, um monte de reações, né? Então ela não pode ficar engessada, faz isso, faz aquilo. Isso não é interessante. O que eu tenho percebido que turmas, né, distintas, turmas que são na parte da manhã, no meio da tarde, no começo da noite, têm reações diferentes, tá? Então é muito importante observar isso. Geralmente as turmas de crianças que vão de manhã têm uma outra disposição. Isso é a primeira atividade do dia, às vezes. As que vão à tarde, depois da escola, têm uma outra disposição. Talvez até um pouco mais explosiva, porque elas já ficaram na escola o dia inteiro, sentadas, fazendo atividades propostas pela professora. Quando chega na aula do balé, é como se ela pudesse se libertar de tudo aquilo. Então, a gente tem que saber trabalhar com isso também. Senão, a aula fica difícil para quem está dando e para elas que estão tentando aprender, tá? Eu geralmente começo, se eu vejo muita agitação, eu começo a minha aula de pé. Começo a aula com corridas, com caminhadas, com estímulos diferentes, abaixar, levantar, tudo isso, né, andando pela sala. E elas, depois que fazem isso, é muito mais fácil que elas façam aquilo que eu preciso que elas façam, entendeu? Vamos sentar no chão, elas vão sentar. Vai ficar mais fácil. Então, dê para a criança também essa liberdade de movimentação no início de aula, isso é muito importante. E aí vem a inteligência, né? A fase das novas descobertas. É hora de conhecer as coisas em seus elementos e a relação que elas têm entre si. E isso também vale para a aula de dança, tá? Então, qual é a relação que a gente vai dar para aquilo, tudo que a gente ensina? Ou, por exemplo, um exemplo que isso vai ser um pouquinho uma criança mais de uns 4 anos, mais um plié, né? A relação que isso tem com dobrar o joelho, como é dobrar o joelho, né? E como ela vai descobrir o corpo dela, o que é o joelho, o que é o cotovelo, o que é o braço, o que são os dedos. Então, isso é muito importante, tá? E o eu como pessoa. Que a criança compreenderá as coisas dependendo das pessoas que mostram ações a ela, movimentos e formas de expressão. Então, ela vai compreender a partir daquilo que eu mostro, tá? Então, isso é muito importante, que a gente tenha clareza no mostrar e não transformar também aquilo numa simples aula de cópia, que a criança copia aquilo que eu faço, né? Eu tenho que criar um entendimento, uma explicação de como as coisas acontecem. E isso tem que ter muita paciência. É muito gradativo, é devagar. Nós não temos que ter pressa, né, de ensinar o pé esticado, o joelho esticado. É muita informação, até para a gente, né? Se nós formos lembrar da época que a gente fazia aulas de balé clássico, o quão tem de informações e nem sempre a gente consegue aplicar tudo de uma vez. É um processo gradativo. Então, isso é muito importante. Como professora, ensino, como eu transmito tranquilidade, transmito paciência, acolhimento para aquele aluno, para aquela criança, faço com que ele entenda aquilo que eu estou propondo, tá? Né? E aí vem a parte do lúdico, né? Por que precisamos do lúdico? A atividade lúdica é todo e qualquer movimento que tem como objetivo produzir prazer a quando de sua execução, ou seja, divertir o praticante. Ela não é pura e simplesmente uma diversão, não é uma brincadeira, mas através do lúdico eu ensino um monte de coisas para a criança. Lógico que prestando atenção para aquilo não ser apenas uma brincadeira sem fundamento, tá?
Existe espaço para isso também. Não que as brincadeiras não tenham fundamento, mas como é que eu fundamento uma brincadeira, uma atividade lúdica para aquilo que eu vou ensinar, tá? Então é importante não trazer o lúdico apenas para, é lúdico. Como é que ele está funcionando para mim? Uma forma muito legal de fazer isso é você, por exemplo, pegar alguns passos básicos de balé, pensando em crianças, né, nessa faixa etária. Então a gente vai ensinar praticamente, pensando em passos de balé, tá? Agora nem vou falar de lateralidade, coordenação motora, etc., que a gente pode voltar nisso. Mas, por exemplo, plié, o tandi, um GT, um relevé ou um passé. De que forma que eu posso desconstruir esses passos e trazer a ludicidade para ensiná-los? Tá? Fica aí para vocês um desafio, né? Como é que eu posso ensinar um plié de forma lúdica e de várias formas diferentes? Para não ficar aquela coisa chata, eu faço só plié na minha aula. Já escutei, inclusive, de alunas adolescentes que um dia foram baby class em outros lugares, que me falaram assim, era muito chato, só fazer a borboletinha. Talvez ela não fizesse só isso, mas ela só lembra disso. Né? E por que ela só lembra disso? Porque às vezes a gente só fica na borboletinha, né? Com a mesma música, com a mesma prática. Como é que eu posso fazer isso de várias formas diferentes? Né? Então fica aí, de repente, uma forma de você sair dessa aula, depois que assistir o conteúdo, dar uma pensada como construir isso, tá? E se quiser mandar sugestão no Instagram da escola ou no meu pessoal, que é o Carol Contre, manda lá, porque é muito legal trocar essas coisas. A gente tem muitas possibilidades. Então é legal fazer essa troca, tá? Com os professores. Então, aqui voltando ao conteúdo, a criança busca, ao participar de uma atividade lúdica, prazer para mostrar agressividade, para controlar a ansiedade, para estabelecer contatos sociais, para realizar a integração da personalidade e, por fim, para comunicar-se com as pessoas. Então, a atividade lúdica é, sim, muito importante, tá? O que eu posso usar de atividade lúdica? Um exemplo que eu dou muito e que eu uso bastante, tá? São elementos. Eu gosto de levar elementos. Por exemplo, agora eu tenho levado na escola, na aula, uma meia bola. É uma meia bola que tem alguns spikezinhos em cima, né? Alguns espinhos assim em cima, que é para massagear o pé, para ajudar a criar aquela curvatura. Eu chamo essa bola pesquisa de porco espinho. Então, todas elas usam um porco espinho na aula. Ou para caminhada, então estou trabalhando o quê? Na câmera em cima dele. Equilíbrio, fortalecimento de tornozelo. Ou para pular de um lado para o outro, de um pé para o outro. Estou trabalhando para deixar, né? Eu posso trabalhar essa meia bola também, andando em zigue-zague. Então, andando em zigue-zague no porco espinho. Equilíbrio numa perna só, fazendo um passeio. Né? Então, muitas possibilidades. Eu posso levar o lúdico, por exemplo, levar uma cestinha, fazer com crianças menores, tá? Com uns 2, 3 anos, cestinha, passeio no bosque. Como é que eu vou passear no bosque? Então, começar a trabalhar o skip através desse passeio no bosque. O skip não é uma atividade fácil, então, primeiro eu começo ele na marcha, né, levando as pernas, e com esse estabelecer dessa levantada de perna já um pouco melhorada, aí eu começo a trabalhar o salto. Então, a passeada no bosque. Então, a gente tem um monte de possibilidades, tá, de atividade lúdica. Eu posso trabalhar o tandi, espalhando papeizinhos pela sala. A gente vai aprender a recolher o papel com a ponta do pé, sem dobrar o joelho. Então, a gente está trabalhando, né, a questão do tandi do arrastar, através do limpar a sala, recolhendo papel. Então, são N possibilidades que a gente pode fazer na sala de aula. A gente volta, né? Então, como trabalhar dentro desses princípios? Aí a gente vai trazer aqui uma questão sobre os elementos, né? Esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial e orientação temporal. Essa é uma base muito importante, tá? A gente tira um print, anota aí, para a gente montar as aulas. Isso ajuda muito, porque essa educação psicomotora praticamente é a base do Baby Class. Então, o esquema corporal. A criança aprenderá a identificar as partes do corpo. Aí, uma atividade muito que todo mundo deve usar, muito básica, que é o cabeça, ombro, joelho e pé. Né? A gente pode começar aí. A gente pode pedir para a criança apontar onde é o joelho da amiga. Então, a gente começa a trazer essa parte do esquema corporal, porque ela precisa entender, né, o que são os dedos do pé. Né? O que é o cotovelo, o que é o joelho, o que dobra, o que não dobra, o que é a coxa, o que é
os próprios dedinhos, né? A palma da mão, porque a gente vai pedir coisas para que partem daí, né? Esticar o joelho, esticar o pé, não dobrar, esticar o braço, sustentar um braço. Como a gente faz isso? Para a gente fazer isso, primeiro ela precisa entender o que é isso, tá? A lateralidade, que é a capacidade de dominar os dois lados do corpo juntos. Então, o que eu vou trabalhar aí? Direita, esquerda. O andar de lado, o andar de costas, andar para frente. Para depois, né, lá na frente, eu trabalhar giro. Né? Então, eu tenho que ensinar a criança a fazer isso. E eu posso fazer caminhadas de lado, caminhadas de frente, caminhadas de costas. Eu posso marcar, né, o que é a direita e a esquerda. Então, eu vou colocar na mão direita, para trabalhar só com a parte direita do corpo, com um lacinho colorido. Então, ó, a gente só vai levantar a mão que tem um lacinho, que é o lado direito. Tá? Eu vou girar para a mão do lacinho. Então, N possibilidades, tá bom? Estruturação espacial. Em cima, embaixo, grande, pequeno, fora, dentro. Uma brincadeira muito legal para fazer escravos de Jó, para trabalhar fora e dentro. Então, com a musiquinha, né, escravos de Jó, vou trabalhar guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá, então dentro e fora, né? Então, isso é muito legal para trabalhar. O em cima, embaixo, o que é grande, o que é pequeno, elas se divertem fazendo isso, tá? A gente vai trabalhar, por exemplo, com lencinhos, né? Para trabalhar a questão de leve, pesado. Então, um lencinho é leve, o que é pesado. Então, isso é muito legal. E orientação temporal, que é a noção de tempo, que é longo, curto, lento, rápido, que aí vem o andar e correr. E aí também a questão da cadência, né? Que a gente pode fazer com palma, rapidinho, devagar, que vai trazer o quê? Depois a musicalidade. Tá? Funciona muito colocar uma música tocada só, instrumental, e ensinar a criança a contar ela através das palmas. Elas gostam, isso é bem divertido, isso vai ajudar muito depois lá na frente, para ela ter essa musicalidade e coordenar, né, os movimentos com a música que está sendo proposta em sala de aula. Aqui tem a sugestão de atividade, tá? Que é a dança com lenço, eu acabei de falar do lenço, né? O que ela vai desenvolver? Ela vai receber um lenço, essa criança, vai segurar com uma das mãos. A gente pode, né, nesse momento, no primeiro momento, uma criança menor, qualquer mão, ela escolhe. Tá? Depois a gente pode o quê? Progressivamente colocar, sugerir direita e esquerda. Primeiro eu identifico o que é direita e o que é esquerda. Mais para frente, quando ela já tem essa noção, ela identifica sozinho o que é direita ou esquerda, tá? E aí, com a música, ela tem que balançar o lenço de acordo com o ritmo da música e suas pausas. Tá? Essa música, Seven Jumps, é uma música que tem no Spotify, tá? E ela é muito legal, porque ela tem pausas bem pausadas, a criança consegue perceber, né? E com nossa ajuda a gente faz. Faz uma vez junto, vamos agora sozinho. Então, esses desafios também deixam a criança motivada a fazer a aula. Nem sempre ela quer que o professor faça junto. Então, desde que ela faça sozinha, mesmo que ela erre, tá bom? Agora, a grande questão, né? Como ensinar técnica sem ficar chato? Porque realmente ensinar técnica acaba não sendo tão legal, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vou voltar lá no começo, que é como estruturar a nossa aula, né? O acolhimento, o aquecimento, o conteúdo e o feedback como encerramento. O acolhimento começou lá na hora que a criança chegou. Então, desde a hora que ela chegou na sala, a hora que eu comecei a aula, a criança tem que se sentir parte, pertencente. Ela tem que sentir confiança no professor, porque é a figura adulta que ela vai ter ali dentro, tá? E tem que se sentir acolhida o tempo inteiro. E às vezes o acolhimento parte de eu parar a minha aula e conversar com aquela criança. E não é conversar, por que você não quer fazer hoje? Porque não é, vem aqui, deixa eu arrumar seu cabelo. Olha como sua roupa tá bonita. Você tem feito uma aula muito legal. Aí, e interagir as crianças. O que vocês fizeram hoje? Estão mais cansadas? Estão mais agitadas? Né? Então, esse acolhimento, gente, é muito importante. Não dá para começar a aula. Chegou, todo mundo senta, vamos lá, esticou o pé. Não dá, tá? A gente tem que reservar aí uns 5 minutinhos para elas contarem histórias, para elas participarem, para elas falarem, sentirem, se expressarem, conversar com a gente, tá bom? Aí vem o aquecimento. Como eu vou propor esse aquecimento? Vai ser parado? Vai ser andando? Vai ser sentado? Vai ser de pé?
Proponham aquilo e não se prendam, gente, ao planejado. Às vezes o que a gente planejou não vai servir para aquele dia. Se a criança estiver muito agitada, você pedir para ela sentar, não vai adiantar nada, vai atrapalhar, porque ela não vai querer fazer, tá? Chegou agitado? Bota todo mundo para correr. Todo mundo de pé, tá? Depois eu entro com o conteúdo. Agora é a hora que eu vou trazer aquilo que eu propus para ela. O que eu vou ensinar hoje? E assim, gente, toda aula eu vou ter que ensinar a mesma coisa, tá? Plié, basicamente o plié, o relevé e o tandi sempre estão na aula do Baby Class, né? Os saltinhos também. Mas como propor eles todos, em todas as aulas, de formas diferentes? Esse é o desafio. Toda aula eu vou dar plié, mas como? Plié no centro? Não, isso vai ser chato, né? Então, plié numa diagonal, pensando que a criança vai fazer um desafio durante ela. Sim, essa é uma boa proposta para dar plié sempre. Ela vai fazer sempre a plié, sem falar que chato, toda vez eu faço plié, tá? Geralmente eu proponho em diagonal, eu coloco elementos coloridos, quadrados, retângulos, círculos, enfim. E eu também pergunto, pessoal, que figura é essa? É um quadrado? Que cor que ele é? Eu vou já montando a diagonal, fazendo com que elas interajam com a diagonal, tá? E eu faço sim diagonal, porque a diagonal, todo mundo sabe, compõe a aula de balé lá na frente. Diagonal, centro, então, para a criança é importante ter essa diagonal. O aquecimento, geralmente, se ele não é andando, em círculo ele é muito importante, porque elas se observam, elas veem umas às outras, né? Então, isso também é importante. Na diagonal, a gente vai começar, então, com um círculo, um exemplo, tá? Um círculo rosa. No círculo rosa, eu vou fazer um plié. No círculo verde, eu vou fazer um relevé. E no círculo amarelo, eu vou fazer uma voltinha na ponta do pé, tá? Esse é um exemplo. Então, ela tá fazendo tudo o que você precisa sem achar que tá fazendo aquilo que você está propondo, tá? Ai, toda vez eu faço plié, na aula é um saco. É muito chato. Ela vai fazer plié, você pode corrigir, você pode fazer uma primeira vez sem correção, para ver como é que ela responde aquilo que ela já aprendeu. Você pode fazer com correção, tá? E vai mais da sua proposta, de como aquelas suas crianças respondem aquilo. Ah, eu nunca fiz plié. Então, a gente vai fazer plié em círculo. Então, a primeira vez do plié, eu vou ensinar o plié em círculo. O que é um plié? É uma janelinha aberta, né? Onde estão os meus dedos? E para isso, né, eu posso começar o plié na sexta posição com os pés paralelos, né? Depois eu começo com os pés abertos. Geralmente eu trago os nomes para as minhas alunas, tá? Eu falo pé número 1, pé número 2, só até o 2, tá? Os outros acho que não necessariamente precisa ser trabalhado quando é criança, mas aí é um opcional, tá? Dos professores. Eu trabalho com a nomenclatura, não fazendo a primeira posição, mas pé número 1. E as crianças, elas entendem. Elas estão em fase de letramento nessa idade. E a gente pode sim dar informação para elas. Eu acho que você falar o nome dos passos, um plié, um tandi, um pé esticado, um pé em flex, né? Elas entendem, elas compreendem, né? E elas vão lembrar disso, elas lembram. Gente, são crianças que aprendem já nas escolas bilíngues inglês, francês, alemão, né? São vários tipos de letramento. Não tem porquê no balé eu também não trazer esses nomes gradativamente, tá? Então eu costumo usar, elas gostam, é um desafio também para elas aprender os nomes, então aquilo estimula, né? Elas a lembrarem, qual é o nome, trazer a tradução também, explicar que é em francês para a criança, que tem uma tradução, o que significa aquilo, né? É muito legal e elas compreendem, gente. Vocês vão se surpreendendo com o tempo quando elas vão reproduzindo as falas e você fala, quem lembra o que é tandi? E elas vão lembrar, tá? E aí a gente tem essa questão da estrutura de aula, que ela só vai funcionar se tiver um bom planejamento letivo, né? Então, o que eu quero esse ano com as minhas crianças? Porque não adianta eu ter um planejamento de aula e não pensar o que eu quero no ano, tá? Isso não funciona, só atrapalha. Atrapalha o professor, porque a gente depois fica sem saber o que fazer, tá? Então, o que eu quero esse ano? Esse ano, por exemplo, eu posso pegar como referência a coreografia que eu pretendo montar no final do ano, tá? Mais ou menos o que eu pretendo que elas façam na coreografia. Eu quero que elas façam tandi, quero que elas façam transferência de peso, quero que façam passeio. Então, o que eu vou ensinar esse ano para que isso aconteça?
né? Então, como é que eu vou planejar meu semestre, ou meu bimestre, ou meu mensal, de acordo com aquilo que eu quero que elas aprendam até o fim do ano? Então, esse é um bom começo, tá, gente? Lembrando que tem a mesma de 2 a 6 anos, sendo, né? Eu tô falando de 2 a 6, 2 anos é uma coisa, 6 anos é outra. Não dá para misturar muitas turmas, tá? A criança de 6, ela já não consegue fazer uma aula com uma criança de 2. Ela não tem mais paciência, tá? Daquele aprendizado dos 2 anos. Então, gente, tem oportunidade, planejem, estudem nas escolas de vocês, onde vocês dão aula, de separar essas crianças, tá? É bom para elas. A criança mais velha não vai se entediar e a mais nova não vai se frustrar por não estar conseguindo fazer algo que não é proposto para aquela idade, tá? Então saibam separar essa faixa etária. Mais para frente eu posso até criar um curso explicando, ou uma aula, não curso não, uma aula explicando o que pode ser trabalhado em cada faixa etária, respeitando aquele desenvolvimento motor, tá? Então a gente pode até falar mais sobre isso. Aqui é um exemplo, né? Primeiro semestre, saltos e giros. Segundo semestre, musicalidade e caminhadas. Então, você pode separar por semestre, de acordo com o semestre. Eu proponho as minhas aulas de formas diferentes, tá? Saltos de vários jeitos, giros de várias formas. Uma forma legal de trabalhar giro é trabalhar o giro primeiro na horizontal. Então, no chão, tá? Girando no chão, no colchonete, né? Eu até brinco com elas que a salsichinha, elas vão girando. Isso é uma boa forma de começar o giro antes de começar ele de pé, tá bom? Para que a criança entenda a progressão das aulas e futuramente não perca o interesse nas aulas de técnica, é necessário que as aulas de baby também tenham uma sequência lógica, né? Então, por isso, é importante o planejamento. Não pode ficar chato, tá? Eu tenho o costume, às vezes, de propor uma atividade numa aula, na outra eu trago outra atividade, depois eu repito a mesma atividade, tá? E eu sei que isso funciona porque as crianças falam para as mães: mãe, hoje eu fiz o tandi recolhendo sujeirinha do chão. Porque as mães depois me trazem esses comentários pós-aula. Então, isso é muito importante, tá? Um bom planejamento, a paciência em explicar, vai ajudar bastante, tá? Então, aqui a composição eu coloquei para vocês entenderem como se compõe a aula de balé clássico e como eu posso compor a aula de baby class baseado nisso. Tá? Eu acho que não tem que ser descartado o que é o balé clássico. Porque elas estão ali para ter uma educação motora, uma educação em dança. Mas pode ser que muitas dessas crianças acabem partindo depois para as aulas de técnica. Não são todas, mas a grande maioria acaba indo. Como é que eu posso, depois quando ela vai para o pré-balé, né, com uns 9 anos, começar a técnica de ponta, sem se assustar, porque ela ainda é uma criança. Né? Então, eu proponho aquecimento. Eu não vou ter barra. Apesar de que, com 5 anos, eu já começo a colocar numa barra pequenininha, cor de rosa, para fazer pequenas coisas. Relever, testar a barra, se pendurar, levantar a perna. É meio livre, tá? Mas já ter esse contato para elas também é interessante. Eu faço o quê? Exercício em roda. No centro, faço realmente no centro. Então, para deixar com bloquinho, o saltar sobre bloquinho, tudo no centro. A gente posiciona todas elas no mesmo lugar, em lugares distintos e faz exercício. O que acontece? Isso também é muito importante. A criança fazer em grupo faz com que ela goste mais da aula. Ficar esperando o amigo fazer o tempo inteiro não é legal. Então, deixar isso para diagonal, que também pode ser feito em dupla, tá? Mas é um tempo pequeno da aula, ela vai ficar muito pouco tempo sem fazer nada, tá? Sem fazer nada. Que a gente pode propor bater palma no ritmo da música, parabenizar a amiga quando termina. Então, aí a gente já vem com a diagonal. E o encerramento, agradecimento, relembrar o que a gente fez, tá? Pode fazer, sim, a reverência, que as crianças, elas adoram, inclusive. Pode ter uma reverência livre, cada uma agradece como achar melhor, tá? A gente estimula, além de tudo, a criatividade dela. Né? Aí eu coloquei, já até falei sobre a barra, né? Então a gente pode introduzir a partir dos 4 anos com coisas muito simples. A barra da altura dela, gente, não adianta colocar as crianças com barras em que elas ficam penduradas e não alcançam. Geralmente eu prefiro usar a barra voltada para o espelho para que elas se vejam, porque elas gostam de se olhar. Quando a barra tá de costas, elas querem ficar olhando para o espelho, então eu desalinho o corpo. Então subir na ponta, pôr a perna na barra, elas adoram, tá? Eu fiz uma barra para elas de PVC, pintei de cor de rosa, elas podem carregar a barra elas mesmas, e elas carregam, elas arrumam na sala, elas adoram. Então aí, a gente já começa, né, se carregar a barra, arrumar a barra,
essa introdução da criança, esse pertencimento ao balé, ok? E aí, a questão de como fazer plié, relevé, tandi, sem ficar chato, que foi o que eu falei, né, há um tempinho atrás. Nós precisamos trazer várias formas de fazer a mesma coisa de diferentes jeitos, tá? Como fazer o plié várias vezes, todas as aulas, né? Praticamente todas as aulas a gente tem que fazer plié, mas sem ficar no mesmo. Olha, agora, gente, é plié, faz o plié. A gente pode começar relembrando, pode colocar numa diagonal, pode colocar numa sequencinha no centro, tá? O relevé e o tandi é a mesma coisa. Então, explorem os movimentos de formas diferentes. Desafie a criança. Traga sempre um novo desafio, uma nova motivação para que ela faça isso, tá? Aqui tem exemplos, né? Da progressão dos passos, que também tem essa questão. Como eu começo o plié? Como eu já falei, pés paralelos. Com o tempo, eu passo para a primeira posição. O salto, a gente pode começar na parede. Então, a criança senta com o joelho dobrado, apoia o pé na parede e se empurra, se lança para trás. Depois, eu faço em pé, sem blocos, com os dois pés juntos. Depois, com bloco, com os dois pés juntos. Depois, de um pé para o outro, que começa a progressão do padechá, de um glissade. Então, procurem os passos, desmembrem eles. Como é que eles acontecem? Isso ajuda muito a propor as aulas, tá? De baby class. O échappé sauté pode ser feito com bambolê. Então, a amarelinha da bailarina, que é a amarelinha nos dois pés, nada mais é do que um échappé sauté. Como é que eu faço isso? Depois eu sento, sem braço, mão na cintura, depois acrescento os braços, tá? Então, são formas de progredir, né? De ajudar a ter essa progressão, para que você entenda aquilo. Depois de um tempo, gente, você nem precisa mais explicar que para saltar tem que dobrar o joelho. Elas já vão fazer isso e voltar para o plié automaticamente, tá? E aí a grande questão: devo usar nomes técnicos? Eu uso, tá? Eu dou os nomes que são designados aos passos. Eu não fico dando os nomes diferentes. Então, o pé em flex, ele é em flex porque ele está flexionado, tá? Então, o plié é o plié, o tandi é o tandi. Eu dou os nomes. Sauté é saltar, então eu explico o que é um sauté, né? Então, eu acho que é importante, aos pouquinhos, vai explicando, sempre explica, né? Como usar aquilo na aula, por que significa aquilo. Elas vão aprender tudo de uma vez? Não vão. Mas a gente é importante levar isso para elas. Elas entendem, a criança tem uma grande absorção de conhecimento. Essa idade, elas são esponjas. Quanto mais eu falar, mais elas vão entender. E se elas entenderem a tradução e começarem a conseguir relacionar sauté a salto, vai ajudar muito. Então, pode ser assim. Óbvio que não precisa usar tudo de uma vez, tá, gente? É tudo muito aos poucos, com muita paciência, mas elas aprendem sim, tá? Eu acho que... Eu sempre pergunto para elas, vocês lembram que a professora falou o que é échappé, o que é sauté, o que é o penché? Elas lembram, tá? Elas vão lembrando. Algumas lembram mais, outras menos, depende da faixa etária, mas elas lembram sim. Esse aqui é um exemplo de aula, então tira um print, tá? Porque eu não vou explicar, mas ó, ajuda muito a dividir a aula em tempo, tá? Quanto tempo eu vou designar para aquela atividade, porque no começo é muito comum, quando a gente começa a aula de baby class, a gente se perder. Quando você acha que você deu um monte de coisa, você está exausta, a criança também. Quando você vê lá, tá faltando 20 minutos para acabar a aula. O que é que eu vou fazer agora? Tá? Então, designe tempo para isso, tá? Vou usar 10 minutos, 15, tenha paciência para explicar, né? Porque a gente às vezes quer explicar rápido, esquece que ali é uma turma de criança, né? Então, designar os tempos ajuda muito a se organizar. Com o tempo, né, de experiência, você vai perceber que até falta tempo às vezes, né? Meu Deus, já tá acabando a aula. Então, e se a criança está interessada, mais ainda, tá? Então, esse é o nosso desafio. Dividir a aula, interessar a criança, fazer com que ela queira estar ali, queira voltar para aquele momento. Então, dividir a aula nos tempinhos é muito importante. Para que as crianças se sintam seguras, amadas, respeitadas, que tenham bem-estar e felicidade, precisam-se de relacionamentos gratificantes, muito amor, compreensão e divertimento. Então, para finalizar, gente, esse é o nosso desafio como professor de baby class, de balé infantil.
trazer esse amor, essa compreensão, esse divertimento para que elas gostem do ensino de dança, do ensino de balé clássico, tenham prazer de estar ali, aprendam de fato alguma coisa, desenvolvam habilidades motoras, que são muito importantes para a vida. Mesmo que ela não venha a ser uma bailarina, aquilo vai fazer uma diferença enorme na vida dela. Né? Depois, na adolescência, na fase adulta, ela jamais vai esquecer a professora de balé dela, das aulas de balé que foram tão importantes para ela, tá? Então, a gente também tem que levar essa consciência para os pais, tá? Além das alunas, para os pais. O quão importante aquela convivência, aquela aula, aquilo que a gente propõe como professor, vai ajudar aquela criança a se desenvolver, a ter uma boa saúde física, a ter uma boa motricidade, boa coordenação motora, noção de lateralidade, vai ajudar ela a respeitar as outras crianças, o espaço do outro, a lidar com as dificuldades, a lidar com a frustração, a ter mais paciência, a controlar a ansiedade, né? E ter uma disposição a aprender. Né? Entender que quando a gente se dedica, se esforça, está ali para aquilo, ajuda em qualquer parte da nossa vida. Então, a dança, ela tem uma importância muito grande. E nós, como professores, temos a responsabilidade de ensinar aquilo com amor, né? E com muita vontade, para que aquela criança entenda aquela importância, que aquela criança sinta prazer em dançar, né? E não crie um trauma ou uma aversão à dança. E esse é o nosso papel. Mais do que tudo, além de ensinar balé clássico, é trazer essa criança, né? E ajudar nesse entendimento. Foi uma aula curta, é uma aula que eu dei no workshop da Coarte. A gente vai trazer mais workshops sobre educação, sobre o arte educar na dança, né? Voltado para criança. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no Instagram da escola, que é o Espaço Coarte, ou no meu, que é o Carol Contre. A gente tira as dúvidas e a gente vai se ajudando, ok? Muito obrigada. É isso, espero ter ajudado. A gente se vê numa próxima vez. Até lá!